Paz do Senhor Jesus, povo de Deus abençoado. Nesta manhã eu quero compartilhar com todos vocês para que você entenda o propósito que Deus ele tem para você, meu querido irmão, minha querida irmã, servo de Deus, filho do Senhor Jesus. Eu quero chamar a tua atenção hoje para que você preste atenção em algo que eu vou compartilhar com você. Eu quero que você leia Isaías 14, que vai nos dizer desta maneira. Isaías 14, o seu verso 12. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra. Você que debilitava as nações, você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Nesta manhã, eu quero chamar a tua atenção para que você conheça quem é seu verdadeiro inimigo. Isto mesmo, reconheça quem é seu verdadeiro inimigo. Queridos, uma grande guerra não é vencida automaticamente. Antes de tudo, precisamos identificar contra quem estamos lutando e o porquê desta luta. O que sabemos sobre nosso inimigo é o seguinte: ele é um ser criado, um anjo que estava no céu com Deus. Seu nome, Lúcifer, que significa filho da alvorada. Como você caiu do céu? Ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra você que derrubava as nações? Isaías 14, verso 12. Lúcifer era um líder, queridos, de todos os anjos, e o mais importante entre eles. Era belo, brilhante, mas orgulhoso. O orgulho o levou a tentar tomar o lugar de Deus. Você que dizia em teu coração, olha a atitude de pensamento de quem é orgulhoso. Você que dizia em teu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Isaías 14, 13, ao qual nós lemos. Ele queria ser Deus, por isso rebelou-se contra Deus. A soberba fez que ele tentasse tomar de Deus o controle sobre o céu. E não está diferente no dia de hoje. Quantos têm tido essa atitude? Sim, a Igreja de Cristo. Quantos em nosso meio não têm tido a atitude de Lúcifer? Não tem sido orgulhoso como Lúcifer. Não tem sido soberbo como Lúcifer. E não só tem se contentado com aquilo que o Senhor escolheu para ele, como ele também, como Lúcifer, quer tomar, quer roubar, quer usurpar. E Deus, quando aqui no livro de Isaías vem dando essa referência, Deus logo em seguida, ele também mostra a consequência dos atos da ganância,
da soberba, do orgulho, das atitudes de Lúcifer. Quando, queridos, houve a batalha pelo trono de Deus, Lúcifer e um terço dos anjos, veja, presta atenção, que tinha se rebelado com ele, caíram do céu para a terra. Então ele foi chamado diabo, Satanás, que enganou o mundo, engana o mundo, continua enganando o mundo, porque ele é pai da mentira, usa o engano, suas mazelas, suas fantasias, os encantamentos, as fábulas, usa de artifício, de tudo quanto é tipo de mazela que ele tem para destruir a criação e a igreja de Cristo, para que eu e você, querido ouvinte, não venha morar no paraíso, céu, a cidade prometida, preparada para mim e para você que é noiva do Cordeiro, porque de lá ele já foi lançado por causa da sua rebelião. Então ele vai fazer de tudo para que eu e você não tenha acesso a tão grande, tão maravilhoso lugar que está preparado para nós. É tão interessante que ele continua, ele engana o mundo todo, ele engana sim. Ele e os seus anjos foram lançados, querido, na terra, Apocalipse 12, o verso 9. Na terra, Satanás se tornou mestre dos disfarces e seus anjos, espíritos malignos. Marca aí, eu vou até grifar aqui, que eu estou lendo a Bíblia. Na terra, Satanás se tornou mestre dos disfarces. E os seus anjos, espírito maligno. Então não tem mais anjo, é espírito. Eu vou grifar aqui. É espírito maligno. O próprio Satanás, ele se disfarça como anjo de luz. 2 Coríntios, você vai achar o capítulo 11 e o verso 14. Ele é o autor da mentira e opera por meio do engano. Olha aí. Tem o poder de se disfarçar. O próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ele é o autor da mentira e opera por meio do engano, querido. Isso é muito sério. Deus não é Deus de engano. Deus não é Deus de mentira. Deus não é Deus de disfarce. Deus, ele abomina todas estas coisas. E estas mazelas, elas pertencem a Satanás. Nós, como igreja de Cristo, somos salvos, libertos pela verdade. A verdade, Jesus. O caminho, Jesus. O pão, Jesus. A água, Jesus. Ele é o que eu e o que você precisa. E se nós estamos na verdade, esta mesma verdade, ela já nos liberta. Ela vai libertar eu e você de tudo aquilo que era sujo, que fazia parte dos artifícios de Satanás. Quando outrora nós éramos ignorantes, porque não conhecíamos a Cristo Jesus. Mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje nós fomos encontrados, tivemos os olhos desvendados, descortinados, abertos para esta verdade.
para esta nova fé, para tudo aquilo que Jesus, através dos seus atos, fez por nós na cruz do Calvário. Ele levou a maldição, ele levou doença, ele foi moído, ele apanhou, ele sofreu por mim e por você. E você acha que Satanás não vai entrar com as mazelas, com a mentira, se disfarçando de anjo, para tomar, para roubar o que é nosso? Ele é o autor, ele é o pai da mentira e opera por meio do engano. Tudo que é engano caia por terra. Que Deus abra a nossa visão espiritual. Que Deus nos dê discernimento de espírito. Que neste dia de hoje, chamado segunda-feira, sim, são agora 12:40. Que nas nossas orações nós peça para Deus, abre a minha visão espiritual, dar-me, Senhor, discernimento de espírito. Eu não quero ser enganado. Eu não quero ouvir qualquer voz. Eu quero decifrar. Eu quero discernir. Eu quero ter autonomia do que verdadeiramente é do Senhor. Porque eu entendi o teu propósito da cruz, a salvação. E nós vamos ver que ele e seus espíritos malignos trabalham contra aqueles de... Presta atenção. Ele opera por meio do engano, pai da mentira. Ele e seus espíritos malignos trabalham contra aqueles de nós que não está ao seu lado. Se você não escolher ficar do lado dele, usando as ferramentas que ele usou no céu, a rebelião, a mentira, o engano, o disfarce, persuadindo todos com a mentira, com palavras de injúria, de julgamento, ele vai te perseguir. Só que nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual celestial, que é o do Deus do céu. Esse Deus ao qual eu e você escolhemos buscar, escolhemos servir. Então a palavra de Deus vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós estamos debaixo da sombra do Todo-Poderoso. Aquele que habita, aquele que continua, aquele que permanece, tem livramento. Toda vez que o laço do passarinheiro for armado, Deus vai destruir. Deus vai enviar seus anjos a respeito da tua casa, a respeito da minha, a respeito daqueles que servem a Ele, para livrar, para proteger, para guardar de toda a mazela do adversário. E ele busca continuamente nos afastar de Deus, da verdade, de tudo o que Deus tem para nós. É por isso que nós temos que ter cuidado e reconhecer quem é o verdadeiro inimigo, queridos. Não pense sequer por um instante que a busca, o entendimento sobre Satanás e suas forças malignas, o mundo das trevas será aberto para você. Já estamos envolvidos nele. Não pense que isso é balela, não pense que isso é besteira. Busque conhecimento sobre o seu inimigo, sobre como ele atua, que tipo de artifício ele usa, por onde ele vem, por onde ele pode entrar, quais os feitos, os danos que ele pode causar nas áreas da nossa vida, no nosso viver, no nosso dia a dia. Porque ele está camuflado. Ele vai usar aonde tiver legalidade, aonde tiver mentes vazias, aonde tiver corações que tem ódio, que tem ira, que tem raiva. Ele vai trabalhar onde brechas for abertas. Porque ele precisa de um corpo, ele precisa de uma mente. Ele precisa de uma casa vazia para ocupar, para agir com tudo o engano, para a destruição.
Então, não, por um momento, sequer, deixe de buscar o entendimento para descobrir quem ele é, quais são as suas forças malignas, de que maneira ele trabalha no mundo das trevas, quem são os demônios que estão no comando dele. Algum cristão, erroneamente, meus irmãos, acreditam que se ignorar o inimigo, o mal vai desaparecer. Querido, o céu existe, o inferno também. As forças do reino do bem de Deus existem, as forças das trevas também. Só que maior é o nosso Deus. Maior é aquele que nos chamou, que nos libertou, que está comigo e com você. Mas não ignore aonde Satanás pode se disfarçar e agir. Não ignore os detalhes. Não ache tudo muito normal. Você também não pode ser aquele tipo de pessoa que tudo é diabo, não. Tem coisas que é acontecimento por causa das escolhas, por causa das atitudes, por causa do nosso achismo, porque é da maneira que nós pensamos, do jeito que nós queremos. E tem coisas que é ações maléficas, espíritos imundos, maldições. Mas se nós estiver na verdade, esta verdade vai nos libertar e vai revelar a nós. Não vai nos deixar enganado, porque Deus não deixa aquele que o busca enganado. O reino do inimigo opera somente porque nós cristãos não estamos lutando para impedir. Você entendeu que nós cristãos não estamos lutando para impedi-lo? Muitas das vezes, diante das lutas, das situações, nós preferimos perder, preferimos entregar tudo, preferimos deixar para lá e aceitar ser roubados. Não, não podemos ser subordinados, ser roubados, ser rodeados pelo adversário. Nós temos que tentar encontrar alguém que una força com nós no reino espiritual, que nos ajude na busca, no discernimento, na oração, na comunhão com Cristo, na leitura diária. É um conjunto, é uma união. Tem um cabeça, nós somos corpo. Nós não podemos tratar os assuntos do mal como uma coisa qualquer, como balela. Não, 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 não. Nós temos um capitão que se chama Cristo Jesus. E ele sim vai nos ajudar, vai tratar desses assuntos espirituais e vai nos ensinar. É por isso que a verdade, irmão, sobre a identidade do inimigo tem sim que ser buscada, tem que ser estudada. Temos que querer entender para que nós saiba a arma certa para lutar contra ele. O bom soldado sabe que não. O bom soldado, ele sabe que se não identificar o inimigo, está destinado à perca na guerra. Você já imaginou um soldado se veste e ele não tem uma estratégia de guerra? Ele não sabe para que campo está indo. Ele não sabe qual o território que está lá, quem são os inimigos que estão lá, qual é a força que está lá. Ele não está buscando a morte. Mesmo assim somos nós na vida com Deus. Nós vestimos a armadura de Deus, mas nós temos que conhecer quem é o inimigo, a identidade dele, como ele atua, para que nós venha vencer toda a guerra preparada e armada por ele. Então, o mesmo se dá com os que lutam, queridos, no exército de Deus. Apesar de Jesus ter derrotado o inimigo e abatido ele e ter nos concedido vitória, ainda assim devemos avançar, continuar avançando na batalha. Sim, sabe como que vence uma batalha? Através da oração, da comunhão, da santificação, da busca com Deus. Nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Nós precisamos nos aprofundar, mergulhar. Nós precisamos ter aparatos
Imagine um soldado, quando ele vai para a guerra, ele só não tem aquela vestimentas, querido. Mas você vai começar a olhar para aquele soldado, você vai ver que tem bolsos na sua veste. Ali eles colocam bomba, colocam arma, colocam espada. Eles têm mochila, eles têm capacete. Eles têm rádio para se comunicar um com os outros. Eles estão todo adornados ali com os aparatos que eles precisam para aquela guerra. Porque vai ter momento que eles vão ter que lançar a bomba no meio da guerra, puxar com o dente assim, lançar. Vai ter momento que ele vai ter que puxar da espada. Vai ter momento que ele vai ter que se comunicar e falar pro outro. Queridos, nós estamos na terra, mas nós somos igreja. Nós somos um corpo e nós precisamos nos unir. Precisamos dar as mãos, precisamos orar, precisamos estar aliançados, porque é isso que Deus quer. Soldados, guerreiros, pessoas com visão de batalha, de guerra, de luta, entendendo para onde eles estão indo, quem é o adversário. Teu adversário não é teu irmão, não é tua irmã. Não é contra a carne nem sangue, a nossa luta é contra as trevas, é contra este demônio chamado diabo, Satanás, com tantos nomes. Mas nós temos um capitão que também tem um exército de poder, que luta com ele, guerreia com ele, que ministra diante das ordenanças dele, para nos guardar, para nos livrar, para nos proteger. Nós vamos entender que nos tempos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, mesmo com a guerra já vencida, o inimigo derrotado, havia grupos de soldados, inimigos que se recusavam a desistir. Eles atacavam em meio à escuridão. Onde se escondia, continuava lutando uma guerra que já tinha sido perdida. Olha aí, eu vou grifar. Satanás, ele sabe que ele já perdeu. Mas mesmo assim, ele e os seus demônios continuam lutando uma guerra que ele sabe que já foi perdida, mas ele não desiste. Por que mesmo que você está desistindo? Da tua casa, do teu casamento, dos teus filhos, da tua vida social, da tua vida profissional, da tua convivência na comunidade, do teu ministério. Por que você está entregando aquilo que Deus confiou a você, colocou você como ministro, como ministra, como administrador, como mordomo? Jesus entregou teus filhos, foi para você cuidar. Tem uma palavra que eu amo, parece que ela não vai se encaixar aqui, mas nós estamos falando de adversidade, de perda, de combate, de luta e de não desistir, porque o adversário, o inimigo, mesmo sabendo que já perdeu, não desistiu. Aí, quando eu olho para você, mulher, pai, jovem, você que vai ver esse vídeo, por que desistiu? Tem uma mulher chamada Rispa, 2 Samuel capítulo 21. O verso 10 diz que ela cuidou de corpos mortos, 7 corpos. Que ela não desistiu, ela ficou ali 6 meses. Imagine 6 meses diante de corpos mortos. O odor, o mau cheiro, a decomposição. Imagino que aquela mulher não teve que observar aqueles corpos se deteriorando. E ela estava ali, sabe por quê? Você quer saber por quê? Porque ela conhecia o inimigo. Ela sabia que o inimigo não desistia fácil. Porque o inimigo, ele vem... Ela machori andarasse de comonte a fúria. O inimigo, ele vem porque ele sente o cheiro do que está podre. O pecado, ele cheira. Trabalho, rebante, orrete, comonte. As desobediências, ela cheira.
A soberba ela cheira, o engano ela cheira, a mentira ela cheira mal, ela tem odor. O adversário ele é atraído por aquilo que está morto, por aquilo que está causando um odor, porque ele se alimenta do que é podre, do que é mentira, do que está se deteriorando. 6 meses. Ela sabia porque a Bíblia vai dizer que as aves podia tocar no corpo, ela ia lá e tengia aquelas árvores de dia. De noite, ela ficava ali com uma tocha para lançar por terra, para abater as bestas-feras. Por que está desistindo, jovem, da tua chamada? Mulher, por que está desistindo do teu ministério? Do cargo? Homem, por que está desistindo daquilo que Deus entregou na tua mão? A palavra faz como rispa. Você descobriu a identidade do inimigo. Você precisa ter a ferramenta. Essa mulher usou tocha, usou pano. O inimigo que ela conheceu a identidade era aves. Era besta fera. Só que ela ficou ali lutando porque ela sabia que mesmo morto, ela queria honra. Mesmo morto, ela não ia desistir de entregar aqueles corpos para os animais, para as aves comer, destruir. Não! Isso é uma questão de posicionamento, de lealdade. Muitas das vezes nós podemos estar olhando para as situações da nossa vida e dizendo não tem jeito, não tem solução, não adianta! Como eu falei no começo. Não desiste, a palavra é não desiste, faz como rispa. Você conhece a identidade do adversário? Usa a tua ferramenta e luta contra ele. Prevalece contra ele. Vença ele no nome de Jesus. Como, pastora Sueli? Através da oração, do jejum, dos teus devocionais, das tuas consagrações. Lute! E você vencerá, porque o nosso capitão Jesus já venceu. Mas não é porque Jesus venceu que o inimigo desistiu, não. Ele continua tentando. Ele é como esse grupo aqui. Sabe que perdeu, mas continua tentando. Então, querido, simplesmente, nesta manhã, tarde já, eu quero dizer para você que é possível sim você lutar. É possível sim você vencer. Porque enquanto o inimigo te ataca, você tem ferramenta para combater ele e mandar ele para o abismo que é o lugar dele. E nesta manhã, você vai pensar diferente, agir diferente, diante desta situação, diante desse adversário, porque você é um guerreiro, você é uma guerreira, e você não vai entregar nada que é teu. Você vai dizer, Satanás, você já perdeu, porque o meu Jesus já te venceu. Eu não te entrego aquilo que Deus confiou a mim. Eu não te entrego a minha família, porque ela é propósito de Deus. Eu não te entrego o meu casamento, eu não te entrego meus filhos, eu não te entrego a minha chamada ministerial. Eu não vendo, eu não troco, eu não dou. Eu vou continuar com a minha espada. Eu vou continuar revestido com a minha armadura. Eu vou continuar perseverando, buscando, porque o Espírito de Deus, o Espírito, sim, o Espírito de Deus está sobre você. Está sobre você. A cobertura celestial, os céus, tem te guardado, o dono dos céus tem te escondido. Continua, porque Deus tem um exército que está guerreando por você e você também vai guerrear juntamente com Deus. A palavra é que você já venceu. Porque nós vamos ver, querido, que muitas pessoas, elas são resistentes. Sabe o que faz elas resistentes? A força da busca, da oração, da motivação, da esperança. Porque ela sabe que se ela desvanecer, se ela não perseverar, tudo vai por água abaixo. Nada acontece. E você sabe quais são os caráteres
desse mal que nós vemos aqui, deste maligno, invejoso, soberbo, que foi mencionado aqui no livro de Isaías, pai da mentira. Olha, quando eu falei que ele tem muitos nomes, olha que coisa terrível, pai da mentira, ele foi homicida desde o princípio, e não foi, e não se, eu vou me corrigir, pai da mentira, ele foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Olha que coisa terrível. Ele fala a sua própria língua. Sabe qual é a língua de Satanás? A mentira. Porque nele não há verdade. E ele é apegado a isso. Por isso que eu e você não podemos aceitar uma vida de mentira. Uma vida de engano. É tão interessante. Eu vou voltar aqui, ó. Ele fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Quando ele mente, ele fala a sua própria língua. Qual tem sido a sua linguagem? Qual tem sido a sua linguagem? Como igreja. Olha o que a Bíblia diz, ele é ladrão. O ladrão vem apenas para roubar. Você acha que o ladrão vai fazer visita, vai sentar na mesa, vai tomar café, vai abraçar, vai beijar? Não. A Bíblia diz que ele vem apenas para roubar, matar e destruir. Oh, meu Deus. O ladrão vem apenas para matar. E se ele não tiver facilidade de matar, ele vai lutar. Vai lutar, nem que ele tenha que te matar para roubar. O ladrão vem apenas para matar. Se ele não encontrar facilidade, presta atenção. Nem que ele tenha que guerrear, que te enfrentar para roubar, ele vai fazer isso. E se não for pouco, ele vai matar, porque são 3 coisas: roubar, matar e destruir. É só isso que ele sabe fazer. Destruidor, roubador, matador. Nós temos que fugir do mal, da aparência do mal, e ele fugirá de nós. O grande dragão e a serpente. Olha os nomes. O dragão, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados, como nós lemos, Apocalipse 12, 9. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pão. Mateus 4, 3. Queridos, olha como ele tenta a nossa carne, o nosso sentimento. Olha como ele vem sendo sagaz, usando de palavras, para ver se nos induze, para ver se nos convence a fazer o que ele fala. Nós não podemos nos deixar ser levado por este maligno e leviano. Vingador, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome com fortaleza por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca a vingança. O acusador viu uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante de Deus dia e noite. Apocalipse 10. Você prestou atenção? Deus é aquele que nos vinga. Deus é aquele que pegou o acusador e lançou fora, porque dia e noite ele está ali para acusar, para mostrar nossos erros, nossos pecados. Ele não mudou. Mas eu e você sim podemos mudar.
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Já veio um Salvador, o Redentor. Eu e você já fomos comprados por esta verdade, o sangue de Cristo na cruz. O mal, e não nos deixou cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. É uma oração que Jesus ensinava aos discípulos, Mateus 6,13. Nós estamos falando de orar para vencer o pai da mentira, o ladrão, o grande dragão e a serpente. Para vencer o tentador. Nós precisamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. É através da oração que nós vamos vencer. É através de estarmos juntos, alinhados, aliançados, injertados com Jesus que nós vamos vencer. É tão interessante que ele é inimigo. Então, o que 1 Pedro, o capítulo 5:8 vai dizer? Vigiem. Sejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Lembra de Rispa? Essa besta fera. Ele fica rugindo como um leão, procurando ao redor a quem possa devorar. Por isso que nós temos que vigiar este inimigo. Estar atento com ele. O príncipe deste mundo, já não lhes farei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo e ele não tem nenhum direito sobre mim. João 14:30, Jesus falando. Queridos, o príncipe deste mundo já está aí, com as suas ações, com os seus feitos, com as suas mentiras, com suas tentações, com os seus enganos. É como que quando Acabe vai até, me deu aqui quando ele quer a vinha de Nabote. Nabote vai dizer, não, eu não vendo, eu não troco e não dou a herança de meu pai. Nós temos uma herança. E Satanás está fazendo proposta. O inimigo que já foi identificado, ele está fazendo proposta para a igreja de Cristo. Ele está querendo nos oferecer uma vinha, dizendo que a vinha dele é melhor, dizendo que o que ele tem é melhor. Ele está nos mostrando e fazendo proposta para ver se rouba a herança que o nosso pai tem para nós. Nós vamos fazer como a igreja chamada Nabote. Eu não vendo, eu não troco. Deus me livre de eu vender, de eu trocar aquilo que o meu pai deixou, a herança. Essa tem que ser nossa resposta para este pai da mentira, para este ladrão, para este enganador, para este dragão, para esta serpente. Nós, como igreja, que fomos libertas pela verdade, temos que andar na verdade, no compromisso da verdade, libertando com a verdade, salvando com a verdade, curando com a verdade, levantando com a verdade. Que você fique com a meditação desta palavra, deste momento com Deus, desta reflexão. Descubra para que você não seja enganado. Como Eva foi. Como tantos que o inimigo tentou enganar. Nós vamos orar. Senhor, nesta tarde eu quero apresentar, diante desta palavra, desta reflexão, um inimigo das nossas almas. Este que é ladrão, que vem para roubar, vem para matar e destruir sonhos, projetos, famílias, casamento, tudo aquilo que ele achar pela frente e que ele puder. Mas hoje, Pai, no teu nome, nós brindamos as entradas e saídas da nossa casa física, da nossa casa espiritual. Senhor, coloca um capacete na nossa cabeça. Fecha as portas, janelas, para que o inimigo não tenha como, Senhor, adentrar e fazer uma fortaleza na nossa mente e dominar. Pai, nós entregamos a nossa mente, nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa boca ao Senhor, para que seja regida
para que seja dominada pelo teu espírito, para que seja alinhada com o teu olhar, com o teu ouvido, com a tua fala. Pai, que a nossa mente seja uma mente cristocênica. Pai, porque a gota do teu sangue, ela tem poder sobre a nossa existência. Senhor, guarda a nossa casa, guarda os nossos, eu te peço, nos livra do mal, nos livra da tentação, nos guarda, Senhor, de sermos convencidos pela astúcia do adversário, pelas propostas, pelas comidas. Que assim como Daniel não quis se contaminar, nós também não queira. Nos dá inteligência, nos dá sabedoria para discernir o que nós podemos e o que nós não podemos. Como soldado, Deus, armas que foi forjada no teu altar, no teu trono. Que o Senhor venha liberar para nós, para que nós venha guerrear contra aquele que nos ataca. O Senhor é nosso capitão, o Senhor é nosso guia, o Senhor é nossa fortaleza, o Senhor é nosso escudo. O Senhor é aquele que vai na nossa frente. Continua conosco, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Fique com Deus, querido, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.